Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu quero dar continuidade à sequência de vídeos que estamos fazendo sobre o uso da regra de L'Hopital para o cálculo de limites que dão indeterminação matemática, tá? Vou deixar um cardzinho aqui para vocês acessarem a playlist, onde que eu enuncio a regra de L'Hopital e onde eu faço a demonstração da regra de L'Hopital e, além disso, apresento vários exemplos utilizando essa regra, que para usá-la, a gente precisa calcular o limite de uma função quociente. Eu preciso ter determinações do tipo zero dividido por zero ou infinito dividido por infinito. Porém, existem outros casos de indeterminações matemáticas, como, por exemplo, as diferenças indeterminadas, que são expressões do tipo infinito menos infinito. Nesse caso, elas são chamadas de diferenças indeterminadas. Lembrando, gente, o infinito ele não é um número. Então a gente não pode considerar ele como 1 milhão menos 1 milhão. É lógico que 1 milhão menos 1 milhão dá zero, né? Mas infinito menos infinito, a gente está falando que eu estou calculando o limite de uma função que subtrai outra. Uma está tendendo ao infinito e a outra está tendendo ao infinito. Por que isso dá uma indeterminação matemática, professor André? Gente, porque uma função, o infinito da primeira função, né, ela pode ser um infinito maior do que o infinito da segunda função. Ela pode estar, o comportamento, não é um infinito maior, tá? Só melhorando aí a minha fala. Imagina como se fosse uma corrida e a primeira função ela está muito à frente da segunda função. Então ela está tendendo a um infinito muito mais rápido do que a segunda função. Então quando eu subtrair a primeira da segunda, isso vai dar infinito, tá? Agora eu posso pensar assim também. O comportamento da primeira função está indo para o infinito, o comportamento da segunda na subtração também está indo para o infinito, porém as duas estão indo de forma constante, tá? A diferença entre as duas pode ser uma constante. Então, assim, quando eu subtraísse, isso daí ia dar o valor da constante, tá? Uma pode estar tendendo ao infinito no mesmo, vamos dizer assim, na mesma, ao lado da outra, né? Imagine que as duas estão numa corrida e uma está tendendo ao infinito e a outra também tendendo ao infinito, mas elas estão aparelhadas, né? Vamos dizer assim, na linguagem mais comum. Então, quando eu fizesse o infinito menos infinito, isso vai dar zero. Então, gente, isso é uma indeterminação matemática porque várias coisas podem acontecer. A questão é, quando dá infinito menos infinito, como fazer para calcular esse limite? Então, eu vou calcular o limite aqui como exemplo para vocês da função secante de x menos tangente de x, tá? Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, tá? 90 graus, tá, gente? Quando x tende a 90 graus pela esquerda. O que quer dizer tender a 90 graus pela esquerda? Números que se aproximam de 90 graus, mas pelo lado esquerdo. São números menores do que 90 graus. 89,9, 89,999, e assim a gente vai se aproximando de 90 graus, mas nunca chegando no 90 graus, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir aí o 90 graus, aí o π sobre 2 na função. Eu teria secante de π sobre 2 menos tangente de π sobre 2, tá, gente? Fazendo esse cálculo aí, como é que eu calculo secante de π sobre 2, professor? Na calculadora. Bota ela em radianos, tá, gente? O que você tem que calcular é isso daqui, ó. Né? A gente sabe que secante de π sobre 2 é a mesma coisa que vou anotar aqui no cantinho para não atrapalhar, é a mesma coisa que 1 dividido por cosseno de π sobre 2. Eu não vou poder colocar isso na calculadora, porque o cosseno de π sobre 2 é zero, gente. Cosseno de π sobre 2 é zero. Isso vai dar 1 dividido por zero, vai dar erro na calculadora. Então eu faço o seguinte, anoto 1 numa folha de papel, calculo o cosseno de π sobre 2, que vai dar zero. Aí você vai pensar, 1 dividido por zero
Lembrando, no caso de limite, esse zero não é o zero, na verdade. É um número próximo de zero. Tipo assim, 1 dividido por 0,00001. A gente sabe que isso daí, sempre que acontecer, isso está tendendo ao infinito, tá? Agora não importa se é mais infinito ou menos infinito, tá? Se a gente colocando infinito já dá para entender. Então, olha só, o secante de π sobre 2 está tendendo ao infinito. E a tangente de 90 graus também tende ao infinito, tá? Então eu tenho uma indeterminação matemática do tipo infinito menos infinito, que é essa que a gente está comentando aí no exercício. E aí, professor, como é que eu uso o L'Hopital nesse caso? Como é que eu faço para tirar essa indeterminação matemática? Gente, olha só. Para usar o L'Hopital, eu vou ter que escrever essa diferença como um quociente, porque o L'Hopital só pode usar quando eu tenho uma divisão, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa função assim, ó. X tendendo a π sobre 2 pela esquerda. O secante de x, eu vou escrever como 1 sobre cosseno de x. Esse é o quociente. Menos tangente de x, eu vou escrever como seno de x sobre cosseno de x, formulazinha aí da trigonometria. Observe que agora eu tenho uma subtração de dois quocientes. Eu posso escrever isso como um quociente só, né? O cosseno de x é um denominador comum. Eu posso escrever isso assim, ó. Limite de 1 menos seno de x dividido por cosseno de x. Observem que agora eu tenho um quociente e eu vou tentar de novo substituir aí esses valores. 1 menos seno de 90 graus. O seno de 90 graus é 1. Então isso vai dar 1 menos 1 em cima. E cosseno de 90 graus é 0. 1 menos 1, 0. 0 dividido por 0. Isso é uma indeterminação matemática. Se é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu posso usar o L'Hopital aí para poder calcular esse limite. Tá? Então, vou derivar em cima e vou derivar embaixo. Isso vai ficar limite. Derivada de 1 menos seno de x vai dar menos cosseno de x. E a derivada da parte de baixo de cosseno de x dá menos seno de x. Isso com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. Tá, gente? Então, o que eu tenho que substituir? Eu tenho que substituir agora. Deixa eu só repetir aqui. Ficou assim, ó, limite de cosseno de x sobre seno de x, com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. Cosseno de 90 graus vai dar 0, tá? E seno de 90 graus vai dar 1. O que eu tenho aqui é 0 dividido por 1, tá? Então isso dá 0, não é determinação matemática, pelo amor de Deus, hein, gente? 0 dividido por 1 é 0, hein? Então o que está acontecendo com essa função? O que está acontecendo é que quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda, o y está tendendo a 0. Como no início deu uma indeterminação matemática, eu tenho um buraco na direção desse ponto aí, tá? O ponto de coordenadas π sobre 2 pela esquerda e 0. Tá? Vamos botar GeoGebra para a gente ver o gráfico dessa função, da função original, tá? A função original é secante de x menos tangente de x. Vamos botar aqui no GeoGebra. F de x igual a secante. Como que é? Secante de x. Vou botar aqui, peraí. Secante de x menos tangente de x. Tá? E a gente queria calcular o limite quando o x tende a π sobre 2. Π sobre 2, gente, como é que eu vou botar isso daqui no π sobre 2? Eu acho que é aqui, ó. Π sobre 2. E eu não sei se no GeoGebra a gente vai conseguir chegar próximo desse número π sobre 2 não, tá? Π sobre 2 dá aproximadamente, a gente não vai conseguir não. Π dividido por 2
vai dar 1,5707. Ih, a gente não vai conseguir ver esse buraco não, hein? Não vou conseguir chegar perto desse número não. Vamos lá. Vamos botar um ponto aqui na função, tá? O π sobre 2 é 1,57 aproximadamente. O ponto tem que sumir quando chega no π sobre 2, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer ele sumir. Vamos ver. Porque eu não consigo aproximar de 1,57. É muito preciso, né? A gente pode tentar de outra forma para ver que tem um buraco. A gente digita o ponto assim, ó. A igual a π sobre 2, ó, π dividido por 2, e a função chama f, eu vou tentar calcular f de π sobre 2. Π dividido por 2. Vai dar um buraco lá, ó. Quer ver, ó? Olha lá, deu uma interrogação, porque ele não consegue calcular f de π sobre 2, tá? É um ponto que ele está aqui mais ou menos, gente, ó. Ele está aqui, ó, o gráfico da função. Eu vou digitar ele agora, o que deu lá no nosso cálculo. Nosso cálculo deu π sobre 2 com zero. Eu vou colocar ele aqui como ponto B, para vocês entenderem onde está esse buraco. B é igual a π sobre 2, opa, π sobre 2. Em vez de eu colocar f de π sobre 2, vocês já viram que o ponto não aparece, eu vou colocar zero. Tá? É lógico que ele vai aparecer lá, mas na verdade o que nós temos aqui é um buraco. É assim que seria a representação. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer mais um caso de indiferença indeterminada. Beleza? Um forte abraço para vocês, galera.